Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Diogo Silva falando com vocês direto de mais um programa AlphaCast. E ao meu lado, como sempre, o excelentíssimo, educatíssimo e até enrolei, esse cavalheiro aqui, Thiago. Hoje a gente tá com um pouco de dificuldade pra falar, porque a gente tá gravando cedo, tipo 10 horas da madrugada ainda, isso, de um sábado. Tá ruim o negócio. É complicado, mas... É complicado, né? Como sempre, a gente tá com aquelas... figuras aqui que nos abrilhantam com seu conhecimento. E hoje a gente vai aprender mais. Sim, a gente aprendeu na última entrevista. E hoje a gente vai ser mais inteligente ainda. Porque hoje a gente vai aprender um pouco de história, Diogo. Ixi, eu tô precisando. E, como todo mundo sabe, pra a gente saber pra onde a gente tá indo, a gente tem que saber de onde a gente veio. Olha lá, perfeito. É muito importante a gente saber a história. Né? Já dizia Sócrates. Sócrates dizia isso? Eu acho, ele era antigo. Ele dizia muitas coisas. Deve ter falado no meio ali. Algo desse tipo você deve ter dito. O Pitágoras falava, né? Eu aprendi ali na matemática ali. A gente devia falar alguma coisa disso, né? Triângulo retângulo, alguma coisa dessas leseiras aí. Mas a gente vai cortar esse início porque foi podre, né? E vamos avançar pro convidado. Sim. O convidado aqui tem o costume de se apresentar, porque muitas vezes a gente não conhece ele muito bem. Exatamente. E hoje não vai ser diferente. Vai ser diferente. É melhor que ele se apresente do que a gente, fica mais natural até. Exatamente. Então, olha pra sua câmera ali e se apresente. Ok. Primeiramente, uma saudação a você que está ouvindo, que está vendo a gente. Eu me chamo Lucas Carnevale Machado, eu sou professor de História, eu sou formado pela UEPA, eu tenho especialização em História Militar e em Políticas Públicas e Segurança. Bom, eu trabalho, eu acho que já faz quase 6, 7 anos, na área de História da Força Expedicionária Brasileira. Trabalho nos eventos e nas situações que levaram o Brasil e o Pará a participar na Segunda Guerra Mundial. No momento, eu trabalho na prefeitura como professor de História e eu faço um mestrado em Patrimônio Cultural. Esse mestrado ele está interligado a esse tema que a gente vai discutir, que é a participação do Pará na Segunda Guerra Mundial. E é isso. Oxi. Então, nós estamos aqui com a honra de sermos patrocinados pela Ortocomfort, que é uma empresa diferenciada. Por quê? Porque ela cobre qualquer preço do mercado na área de colchões, camas, com mola ensacada, de casal, solteiro. Com a qualidade que tu possa imaginar, uma cama que tu queira, eles têm lá pra vender e estoque não falta, porque é um galpão. E detalhe, hein? Eles não são convencionais porque eles não têm loja física. Eles têm o galpão com o estoque. Cama pra caramba. Verdade, já fomos lá. Já visitamos. É um absurdo. Um absurdo, qualidade, as camas e tudo mais. E eles vendem pela internet. Entendeu? E o diferencial pra quebrar a concorrência. O diferencial é que eles entregam no mesmo dia. Isso. No dia que tu compra, eles entregam. Melhor, mais rápido que a Amazon. Eles garantem que entregam no mesmo dia ou até 24 horas, porque dependendo se tu comprar depois das 6 da tarde, né? Aí tem até o próximo dia pra entregar. E mais, como eu já falei antes, eles cobrem qualquer preço. Tem uma cama com valor X lá na concorrência. Vai com eles, mostra esse valor que eles vão abater. Vou te dar o desconto. Inclusive, falando em desconto, tem mais um plus. Oh, meu além de tudo isso, 1 ano de garantia e eles quebrarem esse preço da concorrência através do nosso QR Code, que você pode encontrar escaneando aqui no canto da tela. Você também pode encontrar o link na descrição desse vídeo ou nos nossos destaques no Instagram. Excelente, entendeu? Excelente. Mas a gente não vai ficar só nas palavras. Veja aí um VTzinho rapidinho, 15 segundos, só pra você ver aí os preços deles. É isso mesmo, Super King Veneza Fibra de Bambu a partir de 1990 vista. E aí, macho? Ou em até 10 meses de 215. Com entrega imediata ou até 24 horas. Ei! E aí? Não perde, cara. Não perde. É uma oportunidade incrível. Olha, vale a pena. Eu vou comprar a minha. Eu também vou comprar a minha. Eu tô só esperando, porque tô esperando virar o mês pra poder liberar meu cartão de crédito, pra poder comprar minha cama. E tu já imagina, né, Lucas? A gente estuda muito, trabalha muito o dia inteiro, chega em casa cansado, ainda vai ficar triste, ficar chateado por dormir numa cama horrível, né? Não, tem que dormir numa cama boa ali. Eu aposto que muitas guerras começaram porque o cara não tava dormindo bem. Dormiu mal, né? Acordava puto, pô, vou começar uma guerra. Pronto, deu vontade. Começou. Então, Ortocomfort. Se todo mundo dormisse numa cama confortável, eu acho que menos guerras aconteceriam no mundo. Exatamente. Perfeito, né? E se esqueceu de falar que ele torce pro filho da glória do triunfo. Maior time
do Norte e Nordeste, Clube do Remo. Sim ou Não, Como erradíssimo, erradíssimo. Sério. Eu sou o Paysandu. Encerramos por aqui, pode subir os créditos, a musiquinha do Arnold, né? Exatamente. Acabou a entrevista aí, né? Mas é importante. Vamos começar. Como é que tu entrou nesse mundo da história? Cara, bom, eu tentei. Na verdade, eu sempre gostei de história, cara. Digamos assim, foi aos 12 anos. Foi no meu aniversário, eu ganhei de presente um livro de história. Um livro de história didático. Mas de todo o ensino médio. Ah, eu sei. Cara, eu sempre gostei de ler. Desde a minha infância e tal. Só que sempre colocava que era pra eu fazer medicina. Exatamente. Só que eu li aquele livro e me apaixonei. Eu não quis mais saber de outra área senão história. Aí acabou que eu fiz meu ensino médio no Souza Franco. Lá eles fizeram uma preparação boa pro Enem. Eu consegui uma nota razoável, uma nota pra passar tanto no processo seletivo antigo da UEPA, que era o PRISE, e o processo do Enem. Então eu consegui passar em história. Só que eu tinha uma coisa fixada na cabeça, que era trabalhar a história da febre, porque eu sempre ouvia falar muito, sei que existiu, sei que gente daqui foi lutar, só que eu nunca via nada referente aqui à região do Pará. Então, eu achei que eu deveria me debruçar contra aquilo. O que aconteceu? Eu fui na associação de ex-combatentes, e quando eu cheguei lá, eu acho que eu fui no final de 2016, a primeira vez que eu fui, ela tava abandonada. Aí o que aconteceu? O prédio, a instituição, a associação existia, mas ela estava aberta. Tipo assim, qualquer pessoa poderia entrar lá e podia fazer o que quisesse. Então, eu me debrucei sobre aquilo junto com uma equipe da faculdade. Teve professor que apoiou, teve galera da minha turma também que apoiou. E a gente foi organizando um trabalho lá com o pessoal da associação. Pouco tempo depois eu conheci alguns veteranos que ainda estavam vivos. Infelizmente alguns partiram nesse meio tempo, teve a pandemia e tal. E hoje restam poucos. Mas foi bem isso no início. Eu fui lá, eu vi que tava uma situação ruim e a gente começou a trabalhar lá. Trabalhar recuperando o documento, vendo o que era possível para protegê-lo. Foi isso no início. Certo. Aí é aquela questão, né? Até depois, se for o caso da edição, da gente colocar, tem umas imagens, né? Tem. De como vocês encontraram lá. E realmente uma destruição absurda com o patrimônio. E um descaso, né? E depois ficou ao cargo de tomar conta e tentar reerguer a associação. Isso Foi mesmo. tu e mais quem ali? Cara, foram 3 pessoas. Na verdade, no início, foi eu, o Matheus, que tu conheces, que é o Matheus Bolzinho. Ele trabalhou junto comigo, porque ele também é historiador, ele fez a pesquisa, inclusive o TCC dele e o nosso projeto de iniciação científica, todos voltados para a associação, e o professor Renato Ximenes, ele quem organizou a gente, que deu a primeira base de limpeza de material, documentos, etc. Bom, além deles, chegando para ajudar a gente, para poder organizar de fato, teve o pessoal do sindicato do Sindicom, que é o pessoal que trabalha com navios e tal. Entendi. Me fugiu agora o nome. Marinha Mercante, não? Marinha Mercante. Não só Marinha Mercante, Me fugiu, depois eu lembro. Que foi o pessoal com o seu Ailton Borges, também conheceu. O Ailton, ele veio com o material, tipo assim, ele ajudou a reformar lá as partes que estavam com goteiras, as partes estruturais da associação, e ele tornou ela de fato mais habitável, cara, porque o que a gente viu lá não... Cara, eu vou te falar a real. Cara, se tu pensasse num lugar fedorento o suficiente, não bate com o que tava lá. É muito pior que tava Então lá. tava abandonado mesmo. Cara, só pra tu teres uma noção, o que aconteceu? A gente foi lá, a gente viu, primeiro, a gente não pôde entrar sozinho, a gente trocou mototaxistas que estavam lá que orientaram a gente melhor sobre como lidar. A gente encontrou documentos espalhados, a gente encontrou fezes, sabe aonde? Nos documentos e nas paredes. Eles pintaram as paredes com fezes. Então o cheiro que tava ali era horrível. E fora isso, tinha documento queimado e embaixo da associação tinha um banheiro. O banheiro tava completamente cheio de fezes. Então tava uma situação horrível de... Onde ficava isso? Lá em São Brás, na Zé Malcher, logo que tu dobras Do lado do Hotel Sagre, né?
Só que lado de uma antiga concessionária, não sei se vocês se lembram. Lembro. Isso. Então era um prédio abandonado, na verdade. Isso. Por quê? Por que isso aconteceu? Os ex-combatentes, eles são um grupo em desaparecimento. Eles já estavam com certa idade na década de 2010. Só que, além disso, você tem o fator da segurança lá. Que a segurança, o que aconteceu? Não são poucos os casos de que foram registrados em TVs, em jornais, da associação ser invadida. Então não era seguro para eles. Na verdade, até hoje não é tão seguro aquela região. E o que aconteceu? O que aconteceu? Eles trancaram e deixaram lá. E deixaram todo o acervo, deixaram os móveis. Mas quem era o responsável pelo prédio? É a prefeitura? Não. Os responsáveis eram os próprios expedicionários. Eram eles que organizavam. Então era particular, privado. Não exatamente. É porque a associação ela é uma instituição, como é o que eu posso falar, associativa. Ela é um serviço público. Ela foi considerada serviço público pelo negócio. Então ela pode ter apoio do Estado sem problema nenhum, cara. Só que ninguém se compromete. Esse aqui é o porém. Mas alguém buscou esse apoio? Pois deles, quanto até o período que a associação foi abandonada, eu não sei. Porque eu ainda não era historiador, eu estava no meu ensino médio. Entendi. Quando eu vi, a associação já estava abandonada, já chegou no estágio que exatamente. Tudo degradado ali. Aí eu já busquei tentar ver ajuda com alguns órgãos, só que eu não tive a resposta de muitos. O que aconteceu? Quem me respondeu foi uma pessoa lá do Rio, que foi a Isalete, que foi a pessoa que fez esse livro aqui. Esse livro muito bom. Ela que me orientou a buscar e tal, ao conseguir algumas coisas, como, por exemplo, a Secretaria de Cultura, a questão do tombamento, entre outros elementos. Então, ela que me orientou primeiro a ver ao trato com a documentação. Aí, depois, eu procurei a universidade. Aí foi quando a gente começou a construir o projeto e já melhorou bastante comparado ao que estava antes. E Lucas... Assim, a gente começa nosso bate-papo aqui fazendo, na verdade, um pedido de socorro justamente para a instituição e para a memória e para a história. Tu tá fazendo justamente ali um mestrado em patrimônio, né? Então, eu vou te deixar uma pergunta que me fizeram o seguinte, né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa me disse, o que o Exército tem a ver com isso? O que a gente, enquanto professor, cidadão, tem a ver com isso? O que a prefeitura tem a ver com isso? Isso aí não é problema nosso. Uma pessoa de curso superior me disse isso. O que tu responderia pra uma pessoa dessa? Cara, primeiro... Por que seria importante ter aquele espaço aí, né? Cara, a importância dos seus veteranos de guerra, ela é um elemento a ser discutido, por exemplo, não só no âmbito nacional. Tem um professor, que é o Francisco Ferraz, que a gente pode ver o livro dele depois, ele trabalha um pouco a questão do ex-combatente, não só no Brasil, como no mundo todo. Ele aborda de maneira que o que acontecia, por exemplo, em países em que houve a chamada guerra total. O que é a guerra total? Todos os recursos, todas as pessoas acabam de alguma maneira envolvidas no conflito. Qual é o detalhe disso? Quando a guerra acaba, esses grupos de pessoas viram grupo de pressão, porque eles querem as demandas que foram prometidas a ele para poder convocar que sejam atendidas. No Brasil, a gente teve uma participação muito pequena, se comparados a esses países, por exemplo, que chegaram à casa dos milhões, como na União Soviética, como na França, na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Só que esse grupo, ao mesmo tempo em que ele foi um grupo bem pequeno, ele foi um grupo absurdamente numeroso, mas não numeroso de quantidade, eu digo na variedade de pessoas que participaram. O que aconteceu? A guerra ela foi um elemento mobilizador de todos os elementos do Brasil, seja pessoas do campo, seja pessoas da cidade, estudantes, médicos, tenentes. E entre todos os grupos sociais havia pelo menos algum componente que havia contribuído de fato com a participação no conflito. Entender essa questão da força expedicionária significa compreender um pouco do próprio Brasil. Por exemplo, no período Vargas havia um certo discurso unificador de que o Brasil ele tem que ser único em todas os seus elementos. Seja no caráter étnico-racial, seja na língua, entre outros elementos. Então, compreender essa história de como o Brasil participou, de como a guerra afeta
Então isso não vai servir apenas só para compreender o passado brasileiro e outros elementos. Vai servir, por exemplo, para lidar com pessoas que sofrem traumas, cara. É um campo que é um tanto estudado, mas é interessante a gente se falar. A guerra, ela afeta muito o psicológico. Com certeza, o soldado. Então, se a gente não tiver um modus operandi de como lidar com a pessoa que volta da guerra, a pessoa que volta traumatizada, cara, do que vai ser? Inclusive, tu falaste, né? Tá essa obra e essa tese aqui Exatamente. na obra do Peguete. É o do professor Francisco Ferraz. A guerra A não guerra acabou. não acabou. É a reintegração social desse veterano, né? Como é que se volta de uma guerra? Exatamente. A gente tem, por exemplo, filmes como o clássico do Rambo, né? Mostrando o soldado que volta do Vietnã e o psicológico dele tá totalmente destruído. Exatamente. Né? E quando ele chega, que ele lutou por uma nação, quando ele volta, ele encontra um monte de jovens ali, os hippies, chamando ele de assassino, disso, daquilo, e não tem mais espaço naquela sociedade, ou seja, né, o que ele vai fazer da vida dele? Exatamente, e ele é um dos problemas mais, digamos assim, notados pelos ex-combatentes. Uhum. Tem um livro que eu queria trazer, mas eu acabei não encontrando no meio do meu acervo, é o livro do Leonel Soares. Leonel Soares, ele aborda, digamos assim, as verdades e as vergonhas da Força Especial Brasileira. Um elemento que eu acho importante da gente falar aqui nesse momento é o início, é a introdução. Que a introdução ela não vai pegar a guerra, ela vai pegar o pós-guerra. Nesse período pós-guerra, ele fala, por exemplo, do caso de um ex-combatente. Sabe o que ele fazia? Que lá na seção dele, ele criava larvas de mosca. Sim, larvas de mosca para vender para pescador. Uhum. Aí quer dizer, além disso, ao mesmo tempo em que ele vendia larvas de mosca, ele sempre cuidava muito bem, por exemplo, das roupas sociais, do terno deles, para ele desfilar no 7 de setembro. Então, o que acontecia? O ex-combatente, ele era ex-combatente suficiente para ir desfilar no 7 de setembro, mas ele não era ex-combatente para ter um emprego digno. Exatamente. Então, essas condições de reintegração social foram muito problemáticas quando você vai lidar com o Brasil. E não foi um caso só de região, foi um caso do Brasil inteiro. Por exemplo, há casos de pessoas que vinham, por exemplo, nos centros, nas regiões militares, pedir emprego, pedir, digamos assim, apoio à saúde, porque eram pessoas que não tinham condições. E naquela época você não tinha um sistema de apoio. O que se pode falar sobre a saúde da época é que ela era vinculada, por exemplo, a quem trabalhava formalmente. Então, se tu não tinha aquilo, tu não tinha saúde. Uhum. Então, esses elementos eles foram muito, digamos assim, impactantes para que, por exemplo, eles se organizassem e formassem a associação. Entendi. Aí a gente... Vamos voltar um pouquinho do início, tentar fazer uma cronologia aqui. Uhum. A gente sabe que talvez um dos conflitos mais bem documentados da história tenha sido a Segunda Guerra Mundial, né? Até hoje é alvo de filmes, livros, jogos, o que imaginar a gente tem por aí. E é uma coisa que aparece muito, é aquela figura quase que heróica, o cara correndo na frente do campo de batalha com um fuzil, né? Nada atinge ele é invencível, ele luta pela pátria, é uma coisa limpa, né? De fato, pelo que a gente estuda da guerra, não é assim, né? A guerra, na verdade, é um inferno, né? Não tem nada disso. Mas a minha dúvida é, o que leva... digamos, o paraense, vamos descer aqui ao nosso nível, o pessoal de Belém do Pará ou do estado como um todo, a se meter numa guerra que está a quilômetros de distância em outro continente, que não tem nada a ver, a princípio, com ele, né? A se meter justamente numa guerra. Porque a gente sabe que era 18 anos o alistamento, mas tem registro de gente mais jovem, fingindo, olha, tem 16 anos, 17, aí altera ali, põe um 8zinho e vai se alistar. O que leva esse jovem justamente aí pra guerra? Quer que eu vou te dar só um exemplo dessa questão das pessoas que se adiantaram. O autor do livro que a gente até conversou em off, que é o Antônio Batista Miranda, ele foi mais cedo. Ele foi mais cedo para o conflito. No livro dele, ele narra que ele precisou de uma autorização judicial para poder embarcar. Aí qual é o detalhe? Tem um condicionante, é esse aqui, é o Antônio Batista Miranda. Ele aborda um pouco do contexto do conflito aqui no Pará. Aqui em Belém, na verdade, para ser mais exato. Ele teve que pedir autorização judicial, mas aí ele tinha alguns condicionantes. Ele queria servir e ele não tinha pai nem mãe. Eles já tinham falecido, então ele era órfão. Dessa maneira, o juiz autorizou e ele pôde servir. Ele serviu aqui no 26, que era o atual 2º bis. O que aconteceu? Cara, pro Pará, isso tem muitas motivações. Por exemplo, eu já fiz uma pesquisa no Arquivo Público do Estado, eu encontrei um memorial. Esse memorial, quem havia feito eram estudantes de
odontologia ou dessas áreas de saúde, que eu não me lembro agora. Eles estavam se organizando para poder fazer uma manifestação em favor da guerra, isso em agosto de 42, por causa que vários navios já haviam sido torpedeados, então eles pediram que o Vargas tomasse alguma atitude. O que aconteceu? Teve uma certa relutância da parte do pessoal da faculdade, só que eles foram. O que aconteceu? A primeira motivação mais direta que a gente vê é a questão ideológica. Por exemplo, são pessoas que não concordavam com esse negócio, por exemplo, com a questão do nazifascismo, que queriam combatê-lo de maneira direta. Por exemplo, há registro de um brasileiro que ele combateu pela França. Isso desde o início do conflito. Ele se juntou à França Livre enquanto ela estava na Inglaterra, combateu em 43, por exemplo, ali na África, ali pela Tunísia e tal, combateu pela Legião Estrangeira, e quando a febre foi para a Itália, ele passou a combater junto com os brasileiros. Depois eu posso até passar o nome para colocar na edição. O que acontece? Tem esses que vão pela ideologia. Ou seja, por exemplo, o pessoal que era militante de esquerda. Por exemplo, o primeiro presidente da associação foi o líder estudantil Cléo Bernardo de Macambira Braga. Ele é um importante poeta aqui da região, um poeta santareno. O que acontece? Ele foi justamente por combater isso. Mas também teve gente que foi por causa dos acontecimentos de 42, que foi o quê? Foi o torpedeamento de mais de 15 navios mercantes, ou seja, são navios que não têm proteção militar, não têm armamento, não têm defesa contra os submarinos nazistas. O que aconteceu? Dessas dezenas de navios, 2 foram afundados na costa do Pará, que era Pará e Amapá. Um foi afundado ali mais ou menos próximo à Ilha do Marajó e outro próximo a Salinas. Ou seja, quem imaginaria submarino com a swastika nazista aqui em águas paraense, né? Uma coisa de filme ou lenda. Exatamente. Mas é puramente verdade. E isso, tão próximo, acabou motivando, por exemplo, a questão de, digamos assim, a destruição com propriedades referentes a pessoas, por exemplo, japonesas, a pessoas alemãs, a pessoas italianas, porque viam essas pessoas, ainda que há mais de 20, 30 anos morando aqui, como cidadãos do eixo. Traidores, né? Exatamente, ou quinta coluna, como se falava. O que aconteceu? Vou dar um exemplo. Havia lá na Manuel Barata uma associação ítalo-brasileira chamada Casa Civil Itália Pará. Nessa casa haviam, por exemplo, o ensinamento de línguas italianas, havia os estudos referentes e tal, havia até um diretório do Partido Nacional Fascista. O que aconteceu? Lá, com esse processo todo da Segunda Guerra, quer dizer, de 39 até 42, já não havia, por exemplo, os cursos italianos, era mais algo de interação entre o pessoal italiano, o pessoal descendente aqui. Como não tinha mais nada a ver, não deveria acontecer nada. A região ali acabou sendo destruída por populares. O que aconteceu? Aconteceu uma grande manifestação ali pela Praça da Bandeira, que é onde fica a sede da 8ª Região Militar, atualmente, e eles pedindo a favor da guerra. Só que um desses desdobramentos acabou levando, por exemplo, a destruição de parte desse prédio. Nossa. Aí, por exemplo, levou saques de propriedades japonesas aqui. E ele, tipo assim, um fato interessante é que eu fui nos jornais e eu encontrava, às vezes, por exemplo, no Folha do Norte, numa província, muitos estrangeiros falando. Estrangeiro de nome tal, pessoa de tal, nome, fala que é descendente japonesa, mas veio pra cá desde 1908. Se justificava. Exatamente. Né? De esposa e 3 filhos brasileiros. Relatando que nada tem a ver com o Japão e que defende a terra brasileira, assim como os seus familiares. Justamente para, digamos assim, deixar eles mais tranquilos, para não atacarem. Não tinha nem um Y em Yamada entre esses japoneses, não, né? Olha, na verdade, havia. Ih, rapaz. O seu Yamada, só para ter uma ideia, ele relata na biografia dele que ele foi colocado no campo de Tomeaçu, que era onde concentrava o pessoal japonês. Na verdade, não foi um campo de concentração, por exemplo, no mesmo sentido que o de Auschwitz. Exatamente. Colônia,
era algo muito mais para protegê-los de futuros ataques e até mesmo ter um controle sobre essa população. Eles só eram, digamos assim, só era evitado a se retirarem. Mas havia casos de pessoas que conseguiam sair. Mas era muito evitado. Concentrados ali no estrito senso da palavra. Né? Exatamente. Diferente de trabalhos forçados ou de extermínio. Que era Exatamente. Tanto que lá acabou virando uma das maiores colônias japonesas do Brasil. Tá. Aí deixa eu te perguntar uma coisa que aí a gente já vai abrir, sair um pouquinho da questão mais de história e abrir para um bate-papo mais pro pessoal leigo, às vezes, que tá assistindo aí. Porque é Só importante ficar isso aí. ofendendo os outros chamando de inglês. Não, porque tem gente que é zerado em história. Tem gente que talvez saiba aqui pro nosso programa agora que o Brasil participou da Segunda Guerra. Tem gente que não Ele sabe. participou, foi? Foi, verdade, né? Não sabe, por exemplo, a cobra fumar, né? Eu já escutei, o Ratinho falava isso, né, no programa dele, né? Rapaz. Exatamente. Né? Mas é uma expressão antiga e também a gente tem a insígnia aí da FEB, né? Força Expedicionária Brasileira, lá da Segunda Guerra. Então é o seguinte, por que a gente encontra, né, países como os Estados Unidos reverenciando seus heróis, veteranos de guerra, desde a Segunda Guerra até agora, a Guerra do Afeganistão, enfim, mais recente, e a gente não vê a mesma coisa no Brasil. Parece que lá eles são mais patriotas que a gente, né? Eles têm uma cultura de guerra, na verdade, né? É um país de guerra, tá? O processo de independência dele foi baseado ali na guerra. Lutaram realmente pela sua liberdade. Mas por que, principalmente quando a gente fala de Segunda Guerra, lá se tem um valor maior que no Brasil? Cara, o primeiro ponto a discutir sobre a Segunda Guerra em Estados Unidos e Brasil é o seguinte. Os Estados Unidos, eles não entraram inicialmente no conflito. Uhum. Eles estavam com uma política um tanto isolacionista, mas, entre aspas, porque eles apoiavam os ingleses por baixo dos panos, concedendo empréstimo, entre outras coisas. O que aconteceu? Para os estadunidenses, houve uma mobilização quase que total. Qual foi o diferencial dos Estados Unidos? Vamos voltar aos antecedentes, vamos voltar para a Primeira Guerra. Primeira Guerra, os Estados Unidos também não participaram dela inicialmente, eles só foram participar a partir dos 2 últimos anos. Com a saída da União Soviética. Da Rússia, exatamente, da Rússia Imperial. O que aconteceu? Os Estados Unidos, eles saíram da Primeira Guerra, primeiro fortalecidos, porque eles mandaram um corpo de tropa considerável, e esse corpo de tropa, além de aprender um pouco das novas técnicas, da invenção do tanque, entre outros elementos, eles voltaram com um grande capital financeiro, porque eles haviam concedido empréstimos a várias nações, e também eles haviam iniciado ali digamos assim, dado o pontapé inicial da máquina industrial, que seria depois com a Segunda Guerra. Porque, bom, se tu fores ver, França, Inglaterra, Alemanha estavam todas no centro do conflito. Haviam os balões, havia os aviões que jogavam bombas em suas cidades. Os Estados Unidos não tinha isso. Você não tinha como atingir os Estados Unidos, a não ser pela espionagem, a não ser pelas ações de sabotagem. Mas isso era muito raro, porque ficava muito distante. Então tu tem já esse ponto. Eles tinham indústrias intocadas e de maneira que não podiam ser atingidas pela guerra. Então a missão deles era produzir e produzir. O que acontece? Eles saíram muito fortalecidos e acabou que na Segunda Guerra isso se mostrou muito importante. Por quê? Primeiro ponto. Pensa-se que a Alemanha ela era como é o nome? Um país mecanizado nas suas tropas. Não era. Cara, a quantidade de cavalos, de animais que foram utilizados para a Alemanha, por exemplo, e para a União Soviética, na Operação Barbarossa, muito grande, cara. Tinha muita ocorrência dos animais morrerem por causa do frio. Então, ela não era totalmente mecanizada. Assim como a França ela tinha os modelos de tanque semelhantes da Primeira Guerra, que era o Renault FT-17, que inclusive foi um dos primeiros tanques brasileiros. A Inglaterra, ela mantinha esse apoio com os Estados Unidos e tal, porque, bom, ela era uma ilha. Então, se a Alemanha ela quisesse isolar a Inglaterra por causa dos seus submarinos, ela poderia conseguir. Então, ela precisava de alguma forma do apoio dos Estados Unidos, ainda que velado. Só que aconteceu o seguinte, em dezembro de 41, o Japão ataca de surpresa a base em Pearl Harbor, no Havaí. Com esse ataque, primeiro, tu vai ter um sentimento de ódio generalizado por causa desse ataque sorrateiro. Segundo, tu vai ter toda a capacidade humana e material dos Estados Unidos colocadas em favor dos aliados.
Terceiro ponto, tu tens justamente aquela questão geográfica. Não tem como eles alcançarem, não tem como eles destruírem a indústria estadunidense. Então, tu vai ter todos esses fatores vão jogar os Estados Unidos no meio do conflito e uma guerra de duas frentes. Uma guerra pelo Pacífico e uma guerra pela Europa. E o que acontece? Tu vai ter milhões de pessoas que vão ser deslocadas e vão ser mobilizadas para cada um desses teatros. Aí, por exemplo, tu vai ter desde 42 Guadalcanal, tu vai ter ataques na Papua Nova Guiné, tu vai ter os ataques lá pelo Pacífico. Exatamente. E na parte do Atlântico, tu vai ter a tomada de Tunis, tu vai ter a Operação Tocha, a invasão pela Itália e depois o dia D. Então tu vai ter, primeiro, tu vai ter um grupo de pessoas, de milhões de pessoas, que combateram em diferentes frentes, em diferentes climas, em diferentes situações. Dois inimigos que eram como eram retratados e de fato eram. O mal encarnado, que era a Alemanha nazista e tal. O que aconteceu? Isso acabou influenciando de maneira direta a cultura. Primeiro, uma coisa que a gente tem que ter noção é que Hollywood, de fato, é uma máquina de propaganda. Isso é verdade. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Um dos soldados mais condecorados dos Estados Unidos é o Audie Murphy. Não sei se eu ouvi falar. Tenente Audie Murphy. Eu conheço o John Rambo. O Audie Murphy, ele foi condecorado, só pra ter uma ideia, da medalha de honra até a Bronze Star. E isso mais de 21 condecorações. Ele lutou na França, ele lutou no Pacífico, ele lutou na África. Então, ele combateu em quase todos os teatros possíveis. Sim. Ele vai, cara, gabaritando ali, não. Já fui. E o que aconteceu? O Audie Murphy, depois da guerra, sabe o que ele foi fazer? Filmes. Ele foi atuar, primeiro, no cinema western, que é aquele cinema de faroeste. Faroeste espaguete ali. Exatamente. E ele também atuou em vários filmes de guerra. Inclusive um filme que retratava a história de vida dele. Nossa, que legal. Então, isso entrou de uma maneira na cultura, por exemplo, que figuras históricas, figuras que produziram muito referente à cultura estadunidense, participaram. Vou te dar, por exemplo, o Recruta Zero, tu sabes? Sim, então, o quadrinho, né? Exatamente. O Recruta Zero, o autor dele, que me fugiu agora o nome, ele lutou, cara. Ele foi convocado e ele serviu. Não lembro se ele lutou na Segunda Guerra. Eu acho que ele lutou depois na Coreia. Mas ele foi convocado. Então, tu tem justamente isso que ele falou, que é a ideia dos Estados Unidos serem um país de guerras, muito fortalecido. Então, eles precisam, digamos assim, manter essa questão... Essa chama acesa aí, né? Isso, exatamente. Já o Brasil ficou no samba, no carnaval, futebol... Cara, tu podes lembrar disso até mesmo pela própria política da boa vizinhança, na época do conflito. O que acontecia? Os Estados Unidos mandou um grande negócio de empréstimo para cá pro Brasil, e ele também mandou o Walt Disney como um embaixador da boa vontade. O Walt Disney veio para cá, ele veio para criar um personagem que refletisse a ideia do Brasil. Ele criou o Zé Carioca. O malandro. O malandro, exatamente. Então, essa questão do estereótipo, sim, ela acabou sendo um elemento muito forte e que o Zé Carioca permanece até hoje. É um personagem muito interessante. O Pato Donald vindo pra cá. Eu prefiro eles dois do que o Mickey. Eu não gosto do Mickey. O Mickey é um rato. O Mickey é muito rato, né? Não, mas o que eu acho muito interessante dessa história toda de guerra, eu não sou nenhum especialista nem nada, só curioso mesmo. Mas é o fato que muitas das vezes os Estados Unidos, ele foi pintado como um vilão, principalmente por muitos historiadores. A forma como muitos professores de história contam a história, colocam os Estados Unidos como um país imperialista e tudo mais. Não que não seja. Em certa medida. Mas é aquela coisa, que eu sempre falo, não existe vácuo no poder, tá entendendo? Então, existe esse império e existe esse império lutando pra dominar e conquistar espaços. Um dos dois vai conquistar. Entendeu? Eu vejo que, por sorte, o menos pior ganhou, digamos assim. Porque, vamos lá, é os Estados Unidos que ele quer impor a sua vontade e a sua cultura por meio de propaganda hollywoodiana e tudo mais, pra vender Coca-Cola, pra vender calça jeans, McDonald's. Capitalismo. Tu me lembraste um ponto muito interessante. Era uma propaganda de refrigerante.
colocaram Júlio César do Império Romano, colocaram uma pintura do Napoleão e colocaram uma pintura do Hitler. E colocaram do lado uma imagem de uma garrafa de uma Coca-Cola. Nossa! Calma, vou chegar lá. Aí a pergunta qual dos três você acha que conquistou o mundo? A Coca-Cola. Pois é, me lembrou muito isso. Mas é isso, é exatamente esse o diferencial. Nossa, eles são imperialistas, eles querem dominar o mundo. Sim, mas pra vender Coca-Cola, velho. Tá entendendo? E enquanto os outros impérios estão ali pra causar genocídio, pra dominar pela força, pra te impor uma religião, muitas vezes. Enquanto que os Estados Unidos, malamente falando, por mais que tenha as críticas a serem feitas, tá ali pregando a liberdade, o cristianismo, mas não forçado, quem não quiser ser, que não seja. E o outro exemplo também que eu vejo disso é que, olha só, tanto a Primeira Guerra contra a Segunda Guerra, como provavelmente uma Terceira Guerra, os Estados Unidos, que é pintado como o principal vilão das guerras, ele não inicia essa guerra. Ele se coloca depois, no sentido de, eu sou o xerife aqui do mundo, eu sou o principal player do mundo, tá tendo uma merda ali, eu tenho que ir lá. Tipo, crianças, não briguem. E aí dá aquela cagada, entendeu? Quanto à questão da Terceira Guerra, ela é um tanto problemática. Porque, tipo assim, nenhum país começou a usar, de fato, armamento nuclear, exceto Estados Unidos, que foi Hiroshima e Nagasaki. Se for ver, nenhum alvo civil foi utilizado além das cidades japonesas. Mas qual é o detalhe das armas atômicas? Nenhum país que a tem vai usar. Porque entende que isso provocaria uma reação em cadeia e uma reação diretamente contra si. É por isso que os Estados Unidos atacou a União Soviética. Ou vice-versa. Porque sabia que... Não. É só pra concluir o ponto. Porque sabia que se eles atacassem, ia rolar uma onda. E essa onda acabaria com a humanidade. Sim. Mas no final das contas, a bomba atômica, ela serviu pra um período de paz, entre aspas. Porque existem conflitos... Bem Primeira Guerra. Existem conflitos menores rolando pelo mundo, sempre existiram. Mas esse tipo de conflito a nível global, graças à bomba atômica, tipo assim, cada um fica na sua, porque agora o negócio ficou feio, tá entendendo? Basta tu ver, por exemplo, o atual exemplo da guerra da Ucrânia. Há uma guerra por procuração contra a Rússia. Só que aí o detalhe, ninguém ousa fornecer, por exemplo, à Ucrânia as bombas atômicas. Porque isso provocaria um conflito nuclear aberto. E aí a pergunta que eu mais me faço é, qual é o papo da Europa, cara? Por que sabe? Cara, é um elemento muito interessante isso. É porque, tipo assim, pensa bem. A Europa, ela é dependente de uma determinada commodity. Essa commodity é o gás russo. Se a Rússia simplesmente corta o gás, a Europa vai passar pra morrer de frio. Sim. Porque é uma situação seguinte. Isso desde a Primeira Guerra já... Não. Isso é muito recente. Só pra ter uma ideia, por exemplo, a Inglaterra e alguns outros países tinham uma tradição mineira muito interessante, que era de minerar carvão. Então, o que aquecia seus lares não era gás, era carvão. Só que essa tradição, ela acabou, digamos assim, sendo terminada. Primeiro porque cada vez mais que se escava, o carvão, ele é difícil mais de achar. E também por algumas políticas feitas... Ambientalistas. Não. Ambientalistas não. Foram políticas mais... de caráter de capital mesmo. Digamos assim, não é viável manter essas pessoas trabalhando, porque isso aí não é mais viável. Somente, por exemplo, na Inglaterra, o caso da Thatcher. A Thatcher, ela acabou, digamos assim, eliminando essa produção mineira. Ela começou a importar carvão. E depois o gás. Então, cara, se a Rússia simplesmente decidir cortar o gás, eles vão perder economicamente, mas a Europa vai morrer de frio. Qual é o detalhe disso? Por isso que vocês estão vendo que o presidente lá, o Vladimir Putin, ele começou uma guerra comercial de maneira que é o seguinte, só compra gás em rublo. Então, como eles são dependentes, eles vão ter que comprar o rublo, vão ter que fortalecer o rublo para poder se... Exatamente. Digamos assim que eles estariam de mãos atadas. Estariam de mãos atadas quanto a isso. Pois é, mas mais uma vez eu me questiono assim, qual é o papo da Europa? Existe... Parece que os europeus... Não aprenderam. Não aprenderam, parece que as coisas vão se repetindo e eles não... Estão pagando pra ver. Eles ficam pagando pra ver. Vou te dar um exemplo. Não querendo puxar pra nenhum lado político, mas tem um discurso do Trump muito relevante sobre essa questão, que ele chega lá na OTAN
e fala sobre a ameaça russa. Ele fala, vocês estão dependentes dos russos e tudo mais, vocês precisam conseguir outras formas de energia por causa da Rússia e tal, se der uma merda a Rússia. Ele fala literalmente isso. E depois ele fala também que existe uma cota que cada país precisa pagar para fazer parte da OTAN. Existe uma mensalidade ali, digamos assim. E que os países não estavam pagando. Ele estava falando assim, olha, só os Estados Unidos está mantendo esse negócio aqui. A gente tá pagando a conta. A OTAN serve para proteger a Europa. O mundo, mas principalmente a Europa de inimigos hostis. E os Estados Unidos pagam a conta e a Europa fica ali no... Por quê? Porque, não vai ter guerra não. Não, já então a Segunda Guerra ficou lá pra trás. Não vai dar ruim de novo não, não sei o quê. Hoje a gente evoluiu, a gente tá no iluminismo, a gente tá... E olha aí, tá entendendo? O Trump, que é um turrão lá, meio tosco, mas falou uma verdade. E é tão verdade que se provou verdade na realidade. E aquele discursinho de não sei o que, cheirosinho... Na hora da guerra vai pro ralo. Um elemento que dá pra discutir quanto a isso, basta tu ver, por exemplo, a tomada da Crimeia. A tomada da Crimeia não foi realizada com sangue e a Europa até aceitou. Então, isso foi em 2014, cara. Então, o que ele falou aí, eu não lembro desse discurso, já tinha antecedente. Já tinha antecedente. Então ele falou com uma coisa que já tinha acontecido. Pois é, então esse elemento, ele é de fato... Por exemplo, a Rússia ela já interviu militarmente em vários outros países. Na Geórgia, por exemplo. A Geórgia, que é mais ao sul, é considerada Europa. Mas ela tá, de fato, um tanto distante, por exemplo, da OTAN, desses outros elementos. Qual é o detalhe da OTAN? A OTAN, ela passou por uma crise depois que a União Soviética se foi. Porque, bom, se temos uma organização para proteger contra o inimigo e esse inimigo, mas não existe, pra que nós estamos aqui? Só que por aí, por aí. Era pra ser o segundo lado da moeda. Só que qual é o detalhe disso tudo? A OTAN, ela passou a agregar cada vez mais os países do leste europeu. Por exemplo, a Polônia estava sob a cortina de ferro. A Hungria, a República Tcheca, a Romênia, só que a Romênia não tá. Esses outros países, a maioria deles, acabou optando por ingressar na OTAN. O que aconteceu? Cada vez mais que esse projeto de expansão vai chegando mais próximo da Rússia, eles se sentem cada vez mais acuados. Essa é que é a onda. Por exemplo, qual é a atribuição que o Putin dá para poder invadir a Ucrânia? Ele fala que a Ucrânia estava quase entrando na OTAN. Só que aí é que é o detalhe. Eu não sei se vocês sabem, mas a OTAN ela tem uma regulação que é a seguinte: nenhum país em guerra entra na OTAN. Só entra depois que resolver. Talvez seja por isso, por exemplo, que haja o conflito ainda no Donbass, que é ali naquela região separatista. Pra sempre tá em guerra. Aí agora, com essa atenuação de possivelmente a Ucrânia entrar na União Europeia, você ter essa invasão desde fevereiro. Qual é o detalhe disso tudo? Cara, a OTAN, ela é um órgão muito mais visto pelos Estados Unidos. Porque, digamos assim, isso garante para eles que eles tenham bases na maior parte da Europa. Por exemplo, eles têm base na Alemanha, têm base na França. Por exemplo, o combatente da legião estrangeira, ele vai combater junto com o cara estadunidense, porque ele é da OTAN. Caso ele seja empregado, junto da OTAN. O que acontece? Não sei se vocês repararam, mas os Estados Unidos eles têm base em quase todos os lugares do mundo. Por exemplo, só dar um exemplo para vocês. Ele tem base no Paraguai, tem base na Colômbia, aqui próximo. Tem bases na Argentina não, eles têm base no Chile. Eles têm bases em ilhas específicas. Por exemplo, uma ilha no Índico, que dá base, por exemplo, para ele... Por exemplo, fazer operações contra o Afeganistão, contra o Bin Laden, essas coisas. Uma base no meio do Pacífico chamada uma ilha de Diego Garcia. É uma base inglesa, mas que ele cede aos estadunidenses. Então a OTAN ela tem esse caráter estratégico para os Estados Unidos. Quer dizer, eles manterem as bases sempre que for possível. Por que isso era importante na época da Guerra Fria? Vou dar um exemplo aqui. Eu acho que vocês dois são tão novos quanto eu, então vocês não viveram o período da crise dos mísseis, que é de 62. Ele chegou a ver quando ele era recém-nascido. Eu vi no jornal, assim, moral. Não vi. Qual é o detalhe da crise dos mísseis? A crise dos mísseis era nada mais nada menos do que uma série de quase 10 foguetes atômicos postos em Cuba, a menos de 200 km dos Estados Unidos. Eu vi no primeira classe lá nos X-Men. Exatamente. Seja, quem salvou o mundo foi Magneto e Xavier. Exatamente. Olha, uma produção cultural sobre a crise dos mísseis. Esses elementos que eles sempre discutem. O que aconteceu?
Com essa crise dos mísseis, o Khrushchev, ele estava quase provocando uma guerra nuclear. Só que o que aconteceu? Tu tens a OTAN. Tu tens, por exemplo, no período da Guerra Fria, que os Estados Unidos, sabe onde eles colocaram armamentos nucleares para fazer frente a essa questão? Na Turquia. A Turquia faz fronteira com a Geórgia, com a Armênia, e com parte das antigas repúblicas soviéticas. Então, se um tava de cara para Cuba, o outro também tava de cara para a União Soviética. Tu quer brincar? Peraí, deixa eu girar esse aqui. Exatamente. E tudo aquilo poderia nos levar para uma guerra nuclear. Ainda que, por exemplo, não houvessem os grandes mísseis intercontinentais como nós temos hoje. Por exemplo, cada submarino hoje pode levar 14 ogivos nucleares. Então, se um submarino estiver aqui no Atlântico Sul e quiser detonar com o Brasil, ele pode. Porque são 14 ogivas que fazem um estrago do caramba. Apaga a cidade no mapa. Joga em Brasília. Joga em Brasília. É complicado. E então são esses fatores que fazem com que os Estados Unidos ele continue vendo a OTAN como um fator de sua influência externa. Por exemplo, eles têm bases no Japão, têm bases na Coreia, que é o extremo oriente para eles, e várias outras bases em ilhas ali pelo oceano. Então a OTAN, ela é uma dessas pontes deles para poder eles protegerem, em tese, a Europa e a si mesmos. Por exemplo, vamos dizer, a Rússia lança uma guerra direta contra a OTAN, sem armas nucleares, só supondo. Eles vão atacar primeiro a Europa, para poder depois tentar atacar os Estados Unidos. Por exemplo, uma guerra de 2 frentes, eles fariam uma frente pela Sibéria e uma frente pela Europa. Seria algo muito mais árduo. Primeiro porque a Sibéria não é ocupada e segundo porque a OTAN da Europa faria uma frente. Então é mais como uma visão de prolongamento das estratégias propriamente ditas do que um conjunto de defesa em comum da Europa. Porque senão eles já teriam estabelecido uma aliança militar entre si mesmos e organizado um exército europeu. Mas não fazem. Tu tens processos, por exemplo, do Brexit. Que é a Grã-Bretanha saindo da Europa. Peraí, é isso que eu tô te falando. É uma questão de... Eu concordo contigo, com tudo que tu falou, realmente é isso, faz sentido. Tem o interesse dos Estados Unidos em continuar com essa articulação toda, mas tem a mentalidade do europeu hoje em dia, cara. É a mentalidade francesa. É uma mentalidade tão frufruzinha que... Eu aposto que não existe nem sequer a possibilidade de uma ideia de um parlamento europeu voltar à criação de um exército, porque, meu Deus, um exército é guerra. Ai. Na verdade, existe a ideia de se criar Mas jamais vai ser aprovado num parlamento europeu. Com essa mentalidade que a gente tem de cordeiro, vamos dizer, é meio difícil. Tá entendendo? Não vai passar no parlamento. Por que a Inglaterra se separou? Justamente porque, peraí, a gente não concorda mais com esse negócio assim. Tá tendo uma crise de imigração. A Europa quer tratar de um jeito, mas tem uma outra forma de pensar, de tratar essa crise com outro jeito. Não, tem que ser como a Europa quer. Não, peraí, então vamos separar. Tá tendo conflito ali no nosso quintal, no nosso pátio. A gente quer tratar assim, mas a Europa vem, não é assim, é assado. Ué, não, então vamos me soltar de vocês aqui. Porque a gente agarra todo mundo as mãos aqui pra ser cordeiro esperando pro abate aqui. Aqui no caso do Brasil, eu já vejo a situação, já pra gente trazer pra nossa realidade, de grande parte da sociedade, justamente pela falta de cultura, vamos dizer, conhecimento histórico, olhar pro exército, pra marinha, pra aeronáutica como se fosse algo, não serve pra nada, os caras só ficam pintando rodapé, né, capinando. Então não vem muito essa necessidade, muitos parlamentares não veem a necessidade de se investir nas Forças Armadas, né? A gente entende que o Brasil tem muitas mazelas, tem muitos problemas de estrutura, né? Problemas de pobreza, analfabetismo, doenças que precisam ser tratadas, precisam, mas a defesa também tem que ser vista, né? Cara, é o seguinte, o Brasil não pode ficar, digamos assim, sem de fato uma força armada que corresponda, que pelo menos tenha um poder de dissuasão. Qual o detalhe disso? Aqui, por exemplo, vou só te citar o exemplo da Europa. Tu sabia que a maior parte das forças de elite do mundo, assim, referente à polícia, referente à questão, são europeias? Por exemplo, a Alemanha, ela tem um departamento completo antiterrorismo. Muito interessante e muito forte, se não um dos melhores do mundo. Sabe por quê? Porque em 74 teve um ataque nas Olimpíadas de Munique. Sim.
caso de Munique virou filme depois, não foi? Exatamente. Foi um caso em que a polícia ela acabou meio que se desesperando e acabou matando os sequestradores, mas os reféns também. Foi quase como aconteceu com aquela moça aqui no Do Brasil. ônibus, né? E qual foi a onda? Ainda tinha mais um problema ainda, porque os sequestrados eram cidadãos israelenses. Ixi, E tu tens todas toda a aquelas questão. lembranças referentes ao Holocausto da Segunda Guerra. E o que aconteceu? Depois disso, eles organizaram novamente a polícia e eles fizeram um esquadrão específico de defesa para pronto emprego e prontação. aprenderam com a história. aprenderam Pois com é, os erros. e qual é o detalhe disso? Outras nações têm um mecanismo semelhante. Por exemplo, eu vou só dar um exemplo de uma força que é muito bem organizada e que até hoje ela é atuante. A Legião Estrangeira. A Legião Estrangeira são mais de 8 mil homens franceses ou não, de outros países, que lutam pela França e que estão a pronto emprego para caso haja um conflito. Eles atuam na África, eles atuam na Europa, tem atuação na Ásia, então são elementos de caráter de quer dizer, isso que tu falou tá muito à vista, de fato. Mas eles têm unidade sim. Agora, eles se mobilizarem pra Outra isso coisa. é outra Porque, não, história. essa é outra a questão história. das forças armadas de alguns países europeus ali, que, claro, são países que participaram de conflitos. Lógico, eles têm uma tradição também de guerra tão grande quanto a dos Estados Unidos, porque eles participavam diretamente, era no território deles. Então, por esse contexto histórico, sim, eles têm essa tradição e forças armadas muito competentes e até com equipamento também. Isso é tudo bem. Mas o que a minha crítica à Europa é a mentalidade atual. Tipo, de 2000 pra cá, de 98, 94 pra cá, entendeu? Então tudo isso que tu tá falando aí são resquícios da história que se preservam até hoje. Mas é um processo de degradação dessa mentalidade bélica, digamos assim, entendeu? Porque onde foi que surgiu a ideia de polícia não ter arma? De policial na rua desarmado. Foi Arma na- de efeito não letal dos Aonde- ingleses. Da onde vem isso? Vem da Europa, entendeu? Então se tu pesquisar agora no YouTube, tu vai ver o cara tocando terror, 10 policiais contra um cara com uma faca. Não consegue. E não consegue prender o cara. Então é essa mentalidade europeia, tipo, é como se o europeu, eu posso estar sendo muito preconceituoso aqui, mas é a minha visão rasa, E se você ousar cancelar, já sabe. já sabe. Seu nome vem pra cá. É a minha visão rasa mesmo, não sou nem um especialista, é a minha visão rasa do que eu vejo. Uhum. É uma opinião, simplesmente. Mas, cara, Eles não aprenderam nada. é uma palmolice, tá entendendo? É uma palmolescência muito grande, cara. Palmolive, aquela marca de sabonete. Fazendo propaganda, É uma palmolescência muito grande desse pessoal, cara. É tipo, todo esse tipo de... É como se os europeus... Eu tava falando que parecia que eu ia ser muito preconceituoso, talvez eu vá ser agora. É como se o europeu chegou ao ponto de se sentir tão evoluído que falou, não, agora tem outras formas de resolver a violência. Todo esse pensamento paz e amor e tudo mais vem daí, entendeu? Sabe o que me lembra muito? É uma crítica que eu vejo num filme que pra mim é um filme muito bom, é um filme excelente e envelheceu muito bem, o Robocop, o primeiro Robocop. Que justamente tem uma parte lá, acho que é no segundo, que reprogramam ele e tal. Aí ele não pode mais usar arma não letal, ele tem que conversar com o bandido, ele tem que falar poesia, tem que recitar poesia, ele tem que reprogramar ele pra ele se tornar mais humanizado. Conclusão, a taxa de crime começa a aumentar absurdamente, a polícia começa a fazer greve, é uma desgraça gigantesca que acontece ali. É aquela questão, ninguém é a favor da violência. É lógico que todo mundo quer a paz, quer que todo mundo viva tranquilo, que nenhum tiro seja disparado. Mas as pessoas que só pensam assim, se esquecem que sempre vai ter um homem mau na esquina. Entendeu? Sempre vai ter um maluco com uma mala com botão pra disparar um míssil atômico. Sempre. Não interessa quanto tu se acha evoluído, inteligente, que tu acredite que vão existir outras formas de resolver os conflitos. Sempre vai ter um doido que vai ultrapassar a fronteira com os tanques. Tá aqui, ó. Eu vou mostrar um outro filme mais bacana se você não assistiu, O Demolidor, com Sylvester Stallone. Os caras são congelados e são ressuscitados anos no futuro.
E o desgraçado lá do Wesley Snipes, né? O personagem que é o vilão, ele toca o terror, porque ele tem sangue nos olhos, ele é o cara mau, e o pessoal é tudo bonzinho, não, vamos conversar. A polícia, né? Vamos conversar e tal, arma não letal. E eles se ferram, né? Porque tem gente pronta pra fazer o mal lá fora, E na aí, rua. se tem uma coisa É um que absurdo. a história conta, e tá aqui os livros pra contarem, é justamente isso, cara. Sempre vai ter um cara doido com um pensamento escroto E o bigode e engraçado. um bigode estranho, pronto pra fazer merda, entendeu? E se não tiver do outro lado alguém tão doido que não quer fazer a merda, mas que se tu fizesse, tu passa, meu amigo, Passar dessa linha. tracei a linha aqui, não passa. Ah, E o cara do bigodinho tem que saber que existe essa linha e que tem alguém do outro lado da linha falando assim, não passa. Entendeu? E é isso, é história, cara. Isso É é fato. história. E é por isso que eu digo pros meus alunos, olha, história não é pra te tirar boa nota, não é pra te passar no Enem, é formação de consciência, é formação de caráter, pra te saber onde é que tu tá, por que que o mundo tá, o lixo que tá hoje, né? E a gente aprender com os erros, cara. É impossível a gente ver o futuro, né? Ah, o que o senhor acha que pode acontecer? Eu não sei, não pode, tenho bola de cristal, exatamente. cara. Meu curso não é pra isso. É pra gente olhar pra trás e ver realmente o quanto a humanidade avançou ou retrocedeu. Ou qual onda estamos. É. Exatamente. Aonde a gente tá. E eu Onde acho que estamos. uma pergunta que o Diogo fez lá no início, que o que levou esses pracinhas aqui de Belém, do Pará, a ir pra essa guerra? Eu acho que foi essa linha. É. É uma galera que tava assim, ei, passaram a linha. Então tem que ter esses doidos que falam assim, não, passou a linha, eu vou meter o bicho. É. Só que aí tem um detalhe bem interessante. Tu tens a parte do pessoal que vai por vingança. É o pessoal que Aham. viu. Olha, Revanchismo. São os vingadores. foi uma galera morreu, então eu vou lutar. Só que tem também uma galera que é muito numerosa nisso, que são os conscritos. É apenas o pessoal que foi fazer o alistamento e Teve o azar. deu O essa azar. onda. E acabou que foram, cumpriram o seu papel e lutaram. Então fizeram o que era necessário para combater esse inimigo, ainda que não estivessem lá por ele, apenas por pura e mera obrigação. Sim. Aí, por exemplo, há casos que eu já entrevistei, mas eu não tenho agora a fonte. É o seguinte, a pessoa vinha se alistar, tu sabes ali o CAN? Sei. Então, tinha um antigo espaço militar, que era onde... Meu Deus, o nome agora é uma instituição do governo de arte, né? Não, a parte militar ali perto da 14 com a... Perfeito, fica na 14. Isso, eu acho que era a circunscrição militar, que era Me onde o alistei lá, pessoal... inclusive. Exatamente, o pessoal ia se alistar lá. O que aconteceu? 4 horas da manhã lá no frio, lá em pé. Lá. O que acontecia? O pessoal ia, aí verificava a situação de saúde e tudo, não voltava mais pra casa. O Brasil tá em guerra. Fica aqui. Venha. Aí daqui tu vai ser treinado e daqui tu vai pro Rio. Aí de lá vão decidir se tu vai ou não. Muita gente, segundo o que me falaram, foi assim. Então, meu tu Deus teves. do céu. Imagina essa situação, imagina pra mãe dele que tá aqui. Aí chega um telegrama lá falando: olha, seu filho foi convocado. Aí ele vai lá. Caramba, É. que susto, né? Aí, ou seja, eles abriram pra reservistas, que era o pessoal que já tinha servido e queria lutar. Uhum. O pessoal estudante e tal, voluntários que quisessem, e também os conscritos. Então, esses conscritos, eles foram uma parcela muito importante que cumpriram com o seu dever. Importante falar isso aí. Pois Interessante, né? E eu tava com uma pergunta aqui na ponta da língua. Oh, meu Deus, volta. É sempre assim, tá Vê falando. quanto tempo tem. Tá com 50 aqui. 50. Ah. Tem mais uns 10, 15 minutos ainda. Mas essa questão também, isso vai pro corte, inclusive. Rapaz, a gente falou muito aqui de jovens, muita gente lutando em várias frentes da Segunda Guerra Mundial, mas fica a pergunta pro corte. Qual o papel da mulher na Segunda Guerra? A mulher foi lutar, ficou só cozinhando, ficou só fabricando. O que a mulher fez, né, de uma forma geral? Cara, ela fez coisas pra caramba. Só te dar um exemplo, olha só. No Brasil, tu não teve essa participação muito grande. Uhum. Mas, por exemplo, tu tem casos na União Soviética. Na União Soviética, como havia essa ideia de... Como tem, por exemplo, de cidadania com igualdade total de participação, homens e mulheres, inclusive o alistamento. Uhum. O que acontece? Muitas mulheres se alistaram e muitas mulheres acabaram formando como snipers, que são as atiradoras de elite. Aí, por exemplo, elas se notabilizaram por matar mais de 500, algumas, 200 soldados nazistas. Então,
A União Soviética ela teve essa formação de atiradoras de elite e também teve batalhões de mulheres. Por exemplo, tem uma música de uma banda sueca chamada Sabaton, que é Night Wishes, ou Bruxas da Noite. Era um grupo de combate, se eu não me engano era o número 388, que era responsável, digamos assim, por ataques noturnos a bases nazistas feitas só por mulheres. Então, as mulheres eram pilotos, elas eram as comandantes, e elas atuavam, cara. E pior, os nazistas tentaram acabar com elas e não conseguiram. Elas desciam e levavam eles pro farelo. Então, cara, elas participaram muito ativamente. No Brasil, a maioria foi com enfermeira, né? Isso, qual foi o detalhe? Foram cerca de 70 enfermeiras de formação, enfermeiras formadas pela Cruz Vermelha ou pelas escolas de enfermagem daqui. E, cara, foram, digamos assim, elas passaram por um treinamento militar, que é para poder entender as questões do meio militar, passaram por treinamento físico, entre outras coisas, e foram preparadas para lidar com uma situação de guerra, porque elas foram para os hospitais militares, e se a guerra é o inferno, nos hospitais militares tu vê o resultado desse inferno. Talvez a gente veja um pouquinho naquele filme Pearl Harbor, assim, bem brevemente. Um pouco, exatamente. Né? E o que aconteceu? Foram 70 enfermeiras, dessas enfermeiras foram 5 da região norte, aqui. Foi 5 ou 6, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi 2 acreanas, 2 amazonenses e 2 paraenses. Só para ter uma ideia, uma das enfermeiras acreanas, ela vivia em Belém e ela se formou pela Escola de Enfermagem da Santa Casa, para poder ela ir para lá. Aí ela pegou alguns outros diplomas. Tu tens muito, por exemplo, a lembrança da atuação de outras enfermeiras. Por exemplo, o nome do curso era a Ana Neri. Vocês já ouviram falar na Ana Neri? Que ela foi uma preeminente enfermeira que ela atuou na Guerra do Paraguai, se eu não me engano. E o que aconteceu? Elas atuaram, cara, pra caramba. Muitas, uma, se eu não me engano, inclusive, ela sofreu um acidente e ela acabou tendo problemas pra andar depois. E várias outras atuaram, salvando centenas, se não milhares de vidas. E o que aconteceu? Algumas delas receberam como, digamos assim, como recompensa a possibilidade de trabalhar no serviço ativo. Que significava que elas estavam como segundo-tenente enfermeiras, elas podiam seguir a carreira. Aí, por exemplo, tu tens a Major Elza Conceição, que ela atuou por um tempo na guerra e depois continuou atuando no exército como enfermeira. E se tornou uma das enfermeiras mais condecoradas do Brasil. Isso, inclusive tem um documentário de 2010, salvo engano, A Cobra Fumou, esse é o título, que a mulher é muito, muito safa, né? Infelizmente eu nunca assisti ao vivo uma palestra dela, né? Tem esse livro de autoria dela, um dos clássicos aqui da historiografia acerca do assunto, mas é uma pessoa que realmente tem um conhecimento gigantesco ali, fala muito, muito bem acerca daquele período. E não é muito de enrolar, é bem prática ali. E só um outro elemento muito importante da gente discutir é que elas atuaram aqui no Brasil internamente. Porque, por exemplo, não sei se vocês sabem sobre a questão da guerra total. Ela é uma guerra que pega todos os recursos e tal. O Brasil, ele entrou em guerra, mas não foi uma guerra completamente mobilizadora. Teve a mobilização por parte da Amazônia, na parte dos soldados da borracha, de maneira que muita gente do Nordeste veio para cá e começou a trabalhar nos seringais, para produzir, para poder levar para os Estados Unidos. Mas também tu tens uma mobilização interna, mas só que, é uma mobilização para apoiar tanto quem está lá, quanto quem fica. Aí tu tens a formação da Legião da Boa Vontade, que seria um apoio, digamos assim, às famílias dos expedicionários, de maneira a que eles não passassem fome, de maneira que eles tivessem os recursos para se manter, e também angariar recursos e materiais para levar para os expedicionários. Havia campanha, por exemplo, para levar cartas para lá, havia uma campanha que... A questão, por exemplo, dos cigarros, havia essas campanhas, então elas organizavam boa parte dos quadros da Legião para apoiar essas famílias dos expedicionários, esses combatentes que estavam mobilizados e prontos para a guerra, e dos que foram. Então tu tens essa dupla frente, seja lá nos hospitais de campanha, socorrendo os feridos e os que estivessem doentes, e aqui também com essa mobilização de recursos, tanto para a guerra quanto para os que estavam no Alemã. Excelente. E é isso, eu acho que com isso a gente conseguiu traçar um panorama muito interessante aqui. Bem amplo.
Bicho, o papo iria embora. Ia O dar papo 3 horas iria esse embora, programa. tem muita coisa ainda que a gente poderia falar É. sobre isso, porque é um momento muito marcante da história da humanidade e é relativamente recente, né, pros padrões históricos. É. E é uma conversa que poderia render ainda mais 1 hora de podcast, mas a gente tem que chegar ao fim. Sai mais inteligente. Isso. Né? E com isso nós chegamos ao nosso encerramento. Excelente. Muito obrigado por participar. Valeu. Grande, Lucas. Eu que agradeço, Obrigado, cara. tá? Teve Eu muito espero papo, que você consiga sair mais inteligente desse podcast. Porque a gente conseguiu. A gente É. conseguiu. E só pra finalizar, posso falar? Ah, claro. Deve. Só agradecer de novo a oportunidade de estar aqui. Falar também do negócio lá do... Sim, as pessoas te encontram como? Qual tá trabalhando em quais projetos? Cara, é o seguinte, eu tô trabalhando lá na associação, que é o projeto principal, que a gente está trabalhando com os ex-combatentes. Quem quiser ir lá conhecer o projeto, a gente vai, digamos assim, fazer as redes sociais e tal, todo com o nome da associação, para agendar as visitas. Até isso a gente vai estar fazendo tranquilamente. Eu vou colocar o meu e-mail depois, aí vocês só colocam lá. Quanto a isso, também eu tenho um projetinho bem bacana, só que não é voltado pra guerra. É algo muito mais, também tão descontraído quanto aqui. É voltado pro lado esportivo, que é o Rolando Caroço, que é Futebol é guerra. Futebol é guerra, dá morte. muita morte. o combatente aí, ó. Exatamente. Excelente. E nesse projeto a gente trata sobre o futebol paraense e tal. A gente trata, por exemplo, sobre a participação do Remo, do Paysandu, dos outros times que estão na Série D, como a Tuna e tal, o Castanhal. E futebol em geral. Futebol, aleatoriedade referentes a futebol, entre outros elementos. Oi? Legal. Tu jogas? Cara, eu sou goleiro. Eita! Tu não joga nada. Não Ó, joga, não joga. Não, mas eu sou goleiro por vontade própria. tá. Entendi. É isso. E o pessoal te encontra como? Tuas redes sociais aí, o @, etc. Ah, tá. Só procurar por L_97 no Instagram. E eu tenho o Facebook, Lucas Carnevale, olha lá. Lucas Carnevale. Eu tenho uma aluna com esse nome. Né? Eita. Aluna Carnevale. Não faço ideia. Só que eu acho que não tem nada a ver, que ela tem uns olhos azuis. Não faço ideia. Eita, será que é parente? Mas enfim, Estamos devaneando aqui. E é aquela parte que fica preto e branco a e tela. precisamos encerrar. Pessoal, antes de se ver no próximo podcast com mais uma dessas figuras e histórias, a gente tá tentando deixar você mais inteligente. E tá tentando, Só Jesus. vai morrer burro se quiser. A gente tá tentando. Ou se você ficar assistindo o encontro. Mas enfim, Tchau. tchau. Tchau.